Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí. No episódio de hoje a gente vai falar sobre movimento do corpo. Não só por estética, mas por autonomia, saúde e sanidade. Vamos entender como o exercício físico impacta nosso dia a dia como mães e também nosso futuro como mulheres. Se você se interessa por esse assunto, clica no aviãozinho, manda para várias mamães, para várias tentantes, para várias pessoas que se interessam por esse assunto e curte o nosso vídeo, que é assim que você ajuda a gente a continuar entregando esse tipo de conteúdo e ajuda aqui o nosso canal a crescer, que é tão importante pra gente e para muitas mulheres que estão sendo ajudadas com esse conteúdo. Muito obrigada pela audiência de vocês, viu, gente? Então, fiquem com a gente até o final, que a gente tem uma convidada super especial hoje. Bora lá! Bora! Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Ai, Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. E hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial. Ela é mamãe da Melissa Tamires Pérez Pelizon, personal trainer, e ela tem acompanhado, gente, muitas mulheres nessa caminhada de se reencontrar através do movimento. Seja muito bem-vinda, Tami. Obrigada, meninas, pelo convite. Obrigada. Obrigada a você por ter recebido o nosso convite, aceitado o nosso convite. Ô, Tami, assim, pra gente começar, Tá. conta um pouquinho de você, para as pessoas ali de casa também te conhecerem, né? Um pouquinho da sua trajetória. Sim, eu sou formada há mais de 10 anos, né? E desde então eu comecei, na verdade, com a dança, aí depois com aulas em grupos e depois eu fui para personal. E hoje eu atendo também o público feminino, né? Gestantes e também pós-gestação. Que legal. E você sente que depois da maternidade que você teve, assim, maior procura pelas mamães, ou não? Eu Desde sempre? Desde sempre eu já vinha trabalhando com essas mamães, né, com essa mulher, principalmente com as gestantes, né, e também o pós, né, para essa Que é reconexão. importante, né? Nossa. Isso. Ô, Tami, a gente sempre ouve falar, né, da importância do exercício físico, até uma coisa que a gente vai trazer muito para essa conversa, que é a importância do exercício físico para o corpo mesmo, pelo físico, pela saúde física, né, de fortaleza, no sentido de fortaleza. Sim. Mas para a gente começar, você pode falar um pouco pra gente da importância do exercício físico para além do corpo funcional? A importância do exercício físico para a nossa saúde mental? Sim, com certeza, porque assim, o exercício físico, ele tem, assim, muitos benefícios, né? E eu falo que um deles, que é muito importante para nós, é a autorregulação das nossas emoções. Então, é muito importante porque trabalha muito essa parte do humor, né? Da ansiedade, da depressão. E hoje eu falo, as mulheres, nós temos tantos papéis dentro, vários papéis, né? Dentro de um dia pra gente dar conta. Então, é muito importante esse equilíbrio. E a atividade física ajuda muito nós nessa questão, né? Então, eu falo que além do corpo, é a mente, a alma, né? É o Então, principal, É o né? principal. O corpo, ele é consequência. Consequência, com certeza. Ô, Tami, eu ando estudando sobre neurociência, né? Minha nova paixão. Eu sempre tô falando pras meninas isso, assim, eu tô apaixonada, né? E a gente sabe que o corpo em atividade física, né, ele libera serotonina, endorfina, dopamina, todas essas substâncias, né, que atuam, né, na regulação do humor, como você falou, do sono, a atenção, né? Sim. Você observa essas mudanças quando as mulheres que estavam paradas retomam
a essas atividades e isso tudo começa a fluir no corpo delas? O que muda tanto? O que você vai observando ou que elas vão relatando também? Com certeza. Eu falo assim, ó, que desde o momento que uma mãe consegue estabelecer um tempo de qualidade, um tempo de autocuidado com ela mesma, isso já é, assim, transformador. Então, quando eu tenho a oportunidade de acompanhar uma mulher antes da gestação, na gestação e o pós, gente, assim, é uma transformação de um amigo, assim, questão de tempo, pouco tempo, né, se a gente parar pra pensar. E então, essas mulheres, eu falo que quando elas conseguem encontrar esse tempo, elas conseguem se sentir mais confiante, muito mais ativa, muito mais produtiva, né? E uma mulher com autoconfiança, gente, fala a verdade, né? A gente faz tudo, a gente faz acontecer, faz, né, fluir. Então, e hoje a gente vê estudos também falando que tem mulheres que demoram até 2 anos, né, para se reconectar novamente. Então é importante também que a gente deixa claro aqui para vocês que cada uma tem o seu tempo, cada uma sabe aonde aperta, se tem rede de apoio ou não, né? Então tudo isso a gente respeitando, sabendo que cada uma tem o seu tempo, olhando para aquilo que a gente precisa naquele momento, eu acho que aí a coisa flui, né? Sim, com certeza. Nossa. E essa rotina, né, intensa da maternidade, meu Deus do céu, ela já exige tanto da gente. E é não só, são em pequenas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, você carregar o seu filho no colo. Gente, quando eu tive o Léo, eu comecei a sentir uma dor no meu ombro. Mas uma dor no meu ombro, por quê? Porque eu fiquei um bom tempo sem fortalecer ali, né? Apesar de eu sempre praticar exercício físico, eu fiquei um bom tempo ali sem fazer esses exercícios mais, né, de fortalecimento. Aí depois com o Léo, aquele peso o tempo inteiro querendo colo, o meu ombro começou a sentir de um jeito, era uma dor. E é isso, a gente precisa fortalecer o nosso corpo pra gente fazer essas pequenas atividades do dia a dia. Agachar, brincar com o filho, você conseguir sentar no chão pra você, né, sem uma dor no joelho. Exatamente. Então, eu contei pra vocês que eu tô com epicondilite? Não. Nem acho que eu nem falei. Eu não sei nem o que é isso. É inflamação aqui no... É tendão. Eu só sei que é inflamação por causa do cotovelo. Sim. É tendão, eu não sei direito, né? Tá todo uma inflamado inflamação do aqui. tendão, Então. E aí, só que eu fui no médico, né? O médico falou assim, deve ser por conta do tecido, né? E eu falei assim, gente, isso não é por causa do tecido. Isso é bem a dor do pegar o Vitor. No braço aqui, ó, do com a mão já segurar. ocupada com Quando outra eu coisa. fica segurando com o braço eu só, já né? Aquele sinto, peso. E aí ele me passou o fortalecimento mesmo. Você tem que voltar, eu tava parada. Você tem que voltar à atividade física. Foi por isso que agora eu retornei. Por causa disso. Mas você vê como que é importante? Porque quando uma mãe, né, uma pessoa tá preparada para fazer as tarefas do dia a dia, é diferente, porque tem pessoas que às vezes não faz nenhum tipo de atividade física, aí tem problema na lombar, com ciático, então que é o mais relaxa. Então tem problema, desgaste no joelho. Então tudo isso acaba influenciando de certa forma num dia a dia que a mãe precisa entender. Por que desse autocuidado, né? Sim. Por que a gente precisa realmente... E isso daí da lombar é uma coisa também minha, porque eu, com as aulas ali, né, e com os exercícios, figuras do tecido acrobático, eu sempre fortaleci muito a minha lombar, mas eu sempre exigi muito dela também. Sim. Nos desafios, eu sempre era lombar, figura com lombar, com coluna, sempre forcei bastante, mas também sempre fortaleci. Com a gestação, os exercícios de coluna eu fui meio que deixando, porque, por exemplo, até eu fazia no chão, barriga virada pra baixo, daí eu não falei, agora eu tô grávida, não vou mais fazer, daí eu fui deixando, então eu fiquei mais tempo ainda sem fortalecer a lombar. Gente, a dor que eu sinto até hoje, porque a hora que eu pego o Léo, como ele é pesado, eu sinto que eu faço, né? Tá. Então eu Uma jogo, hiperextensão. e eu tô ferrando com a minha lombar, a verdade é essa. E não estou mais fortalecendo, Deus. então eu sinto minha lombar. E eu senti também muita diferença da força dela. Quando eu voltei a dar as aulas, tem muito movimento que eu não consigo mais fazer. E que era uma facilidade tremenda pra mim antes. Eu acho que a barriga ali, né, tudo que muda...
Eu acho porque que querendo ou não, muda por causa da até extensão isso, abdominal, né? Então a musculatura acaba ficando um pouco mais fraca, Mais né? fraca, Tem eu gente senti que acaba tendo demais, diástase, né? Que é muito comum. Ou, eu mesma, tipo, não ainda tem alguns exercícios que eu tenho dificuldade ainda, principalmente na região do infra, né? Que é abaixo do abdômen. Sim. Então, só que aí a gente tem que entender, né, cada exercício, pra que serve, Pra que serve. né? Porque tecido, muito legal, é o que eu sempre falo. A gente vai conversar, né? Tem mais perguntas falando sobre isso e tudo bem, você vai escolher uma atividade física, um aeróbico, né, uma caminhada, uma natação, legal, vai te trazer bem-estar, vai ter seus benefícios, mas o que realmente fortalece, o que realmente te dá força é a musculação. São exercícios, é um HIIT, né, que trabalha ali uma explosão, né, tem a parte da carga também, é o funcional, né, então são coisas que vão estimular, né, uma hipertrofia, que você vai trabalhar a região dos paravertebrais, então isso vai te dar força, você não vai sentir mais tanta sua lombar, então tem todo um trabalho. Então é importante que a gente entenda também, tá, eu preciso fazer, eu preciso do meu bem-estar, eu preciso estar ativa. Tudo bem, mas a gente também precisa pensar na nossa saúde, né? Sim, entender que o exercício, ele te ajuda, o exercício físico, ele te ajuda, né? e Saúde contribui para você ser funcional mesmo no dia a dia, né? Então é essa funcionalidade no dia a dia que acho que a gente precisa buscar. Porque a atividade física, ela melhora a questão postural, a questão da flexibilidade, né? Então, tudo isso é uma tarefa do dia a dia que a gente precisa ter autonomia para fazer. E nós, agora mamães, é tudo aqui, né? A bebê no tudo. colo, vou fazer um tetê, vou pegar... É tudo pé. aqui. Então, exatamente. Então, imagina uma mãe que não é preparada para isso. Né? Você imagina, porque assim, é o que eu falo, o corpo, quando ele dói por exaustão, ele está preparado, é uma coisa. Agora, quando ele dói com exaustão e não está preparado, vai ter lesão. Ah, com certeza. Naquele momento, ou mais lá na frente, vai refletir, não tem jeito. Tem muita coisa no dia a dia que eu falo, eu só consigo fazer isso daqui por causa disso. Tipo, exatamente. De todas as atividades, tudo que eu já fiz ao longo, porque, meu Deus, é muita coisa. É muita E a coisa que a criançada, gente tem que fazer. quando vai fazer qualquer travessura, a gente tem que ser rápida. Nossa. Pegar. Como que você vai ter essa agilidade, né? Gente, uma vez eu vi um vídeo, vocês já devem ter visto esse vídeo na internet, de uma, eu não sei se é mãe, se é vó ou alguma cuidadora, eu não sei. Mas a criança tá num carrinho. Eu Vocês já vi viram? esse vídeo. Já. Num carrinho, nos velotrol, assim, que a gente tem, né? A criança e ela tá, tipo assim, numa descida e escapa da mão dela e a criança vai pra rua. Ah, senhora do céu, senhora, porque é de longe, assim, sabe? Ela não consegue ter agilidade pra correr, pra buscar. Aí ela tropeça, cai, sai rolando. Eu vi. Sabe? E aí aquilo, quando eu vi, eu tipo assim, poxa, que dó, tudo, né, da situação. Mas ao mesmo tempo, tinha essa legenda ali, né? E aí, né, você acha que o cuidado com o corpo é só pra você? Não, né? E eu acabei de lembrar de uma história, gente, que aconteceu comigo. A hora que você falou isso daí já veio na minha cabeça. O Léo tava com sei lá quantos meses. 8 meses? Não sei, mais ou menos. Eu fui sair de casa, né? Entrei no carro, aí abri o portão e daí a hora que eu tava dentro do carro, eu falei assim, nossa, esqueci de fechar o portãozinho com o cadeado, daí a Lola vai vir aqui pra frente, a hora que a gente abre o portão ela escapa, então, né, vou passar o cadeado. Fui lá, passei o cadeado, a hora que eu olhei, o carro tava descendo. Gente. Ai, gente, nervoso. Eu soltei o freio de mão porque eu já ia sair de casa. E desceu do carro. E eu desci do carro porque eu lembrei do cadeado. Meu Deus do céu, a hora que eu vi, mas eu saí num tiro. Saí correndo, eu pulei dentro do carro, me joguei, porque a porta estava aberta, eu me joguei dentro do carro e aqui, pé, no freio de mão. Eu falei, meu Deus, eu depois só quase falava morre. assim, Deus, obrigada. Daí eu olhei assim do lado, os 2 senhores, assim, vizinho meu, tava assim, ó.
Meu Deus. Me olhando. Desespero. Aí eu olhei pra eles e eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Eu falei, eu meu Deus, consegui, tô né? desesperada. Eu tremia, É, assim, ó. Nossa. Depois daquela descarga, Nossa. né, de estresse. Gente, mas aconteceu isso comigo. E Nossa. tá vendo? Se a gente não faz E alguma aí? coisa, E como se que faz? você não tem a agilidade pra conseguir isso, porque que era pegou um embalo na justamente... descida, gente, foi desesperador. Depois eu Olha. dava risada, mas Por foi isso que a gente desesperador. vê que nervoso. realmente é importante essa preparação Pois física, é, gente, né? pra cuidar Não do é só outro, pra do nós, seu, é né? pros nossos, Nossa, né? gente. E assim, tudo. A gente não sabe como vai ser a velhice dos nossos pais, se eles vão precisar da gente ou não. Porque imagina você ter que contratar pra tudo. Né? Pra colocar numa cadeira de roda, você não tem força nem pra isso. Olha né? só. Se Deus quiser, nós não vamos precisar, mas assim, a gente tem que pensar lá na frente, né? Tantas coisas que a gente pode estar também colaborando, né? Desde que a gente, que parte desse cuidado nosso de hoje. Então é fantástico, Porque né? o nosso futuro, a gente, né, como avós no futuro, a gente Exatamente. é agora, é o agora. Se a o gente agora. não cuidar agora, como que a gente vai sentar com o neto no chão, É isso. ficar brincando com o neto? A gente tem que olhar pro hoje, mas pensando no futuro. É exatamente isso que a gente ia trazer agora, né? Sim. A gente lá na frente, como avós, né? Tem a questão da sarcopenia, né? A sarcopenia, que é a perda de massa e força muscular, né? Então, falar sobre isso, que a atividade física, ela pode acelerar esse processo. O que eu queria trazer? falta, né, de Isso, a atividade, falta de né, atividade física. O que eu queria trazer? Eu queria trazer uma história aqui, gente, que foi super impactante, assim, uma pessoa que eu conheço muito, admiro, incrível, assim, sou muito ligada, que já tem uma certa idade, né, numa simples atividade de pegar um saco de lixo da casa e erguer e colocar em cima da lixeira que precisava. Já com uma certa idade, nesse movimento, arrebentou, Rompeu o ligamento. rompeu 4 músculos do braço. Nossa. Teve que ir para uma cirurgia às pressas, reconstruir os músculos. Imagina o que foi. E aí, encontrei ele me disse assim, na verdade, eu negligenciei atividade física a vida inteira, agora a conta chegou. Sim, com certeza. E aí, o que acontece? Agora, não tem jeito, agora eu vou ter que ir de qualquer jeito, tal, ótimo, antes, né, Sim. fazer isso agora do Exatamente. que nunca fazer. Mas tudo bem, eu acho que é isso, sabe? Nesse dia, eu lembro que eu fui embora pra casa falando, gente, como é importante a gente pensar em nós mesmas Lá na frente. lá na frente. com certeza. A gente vai querer sentar, brincar com o netinho, a gente vai querer pegar no colo, assim, com uma certa autonomia, né? Fazer isso, descer, sentar, né? Com o netinho, passear, ter disposição para andar numa subida, empurrando o carrinho. E Ou outra? até, se acontecer alguma situação dessa com o carrinho, um E exemplo viver que a a minha gente... vida tranquilamente. Eu quero Isso. morar na minha casa, com os meus filhos com a vida deles feitas, morando com as esposas, os maridos, com quem quiser que eles vão morar, ou vão morar sozinhos, enfim, eu quero que eles estejam tranquilos porque a mãe deles está bem. Porque a mãe deles consegue, com E não 60, seja mais 70, uma 80 preocupação. anos, ir ao banheiro sozinha, tomar um banho sozinha, ir ao mercado sozinha. É, isso aí. Mesmo assim, pode acontecer uma série de coisas, mas Lógico, qual que foi a nossa parte nessa situação, né? Nós cuidamos para que... Sim, Eu acho que é isso, né? É porque a sarcopenia, gente, é uma doença de verdade, é uma doença, assim, muito perigosa, silenciosa para quem não busca informação, porque hoje em dia, eu falo que a rede social traz muitas coisas também ruins, né, que a gente sabe que, mas também traz muitas informações boas que dá pra gente aproveitar. Eu soube da sarcopenia através de um vídeo do Dr. Drauzio falando sobre. Eu fiquei assim, ó, E hoje, o legal é isso, que antigamente os médicos sempre falavam assim, faz uma físio, uma caminhadinha. Hoje não. musculação. Eu dou aula pra geriatra não, você tem que fazer musculação, porque precisa gerar uma hipertrofia, preciso trabalhar em cima da musculatura, né? Pra ter essa força. Porque a partir do momento que você chega
nesse nível da sarcopenia, gente, é terrível, assim. Porque não tem vida, não tem autonomia. Você, com certeza, não vai ter uma qualidade de vida bom. Então, por isso que eu falo. E na escolha, novamente, não escolha só por bem-estar. É importante? É legal. Mas, gente, vamos lá. Tem muitos alunos que reclamam. Eu não gosto de estar aqui. No seu dia a dia, você faz só coisa que você gosta? Não, acho que não. Claro que não. Então, a gente tem que entender o que eu tenho hoje, como que eu posso viver hoje, focar no presente, entender aquilo que eu necessito. Agora, a partir do momento que fica assim, não, mas eu não gosto disso, então você tá descartando a sua necessidade, só que lá na frente isso vai te cobrar. Então, a gente tem que ver qual que é a nossa necessidade de hoje e fazer acontecer. Não, é que nem tomar banho. A gente toma banho todos os dias, né? Tem dia que a gente não tá muito cansado, principalmente com a criança. Nossa, tem dia que eu tenho vontade de nem tomar banho. Falar, não, tá muito frio. Não é? Mas eu tenho que tomar banho. Então a gente tem que entender que não é questão de gostar, é questão de querer, tem que fazer. Fazer o que precisa ser feito. Eu acho que é isso, fazer o que precisa ser feito. E tá tudo certo. E encarar isso. Nós somos adultos. Né? A gente tá falando aqui com pessoas adultas. E adultos então, fazem o que precisa ser feito. Né? Então é isso. Eu acho que a gente a gente é uma geração que até, sei lá, os nossos pais, talvez menos, mas os nossos avós, foram pessoas que trabalharam de maneira muito ativa, talvez em roça, em trabalho muito de rua. Então eu acho que a gente foi criado por uma geração que talvez não precisou tanto de exercício físico porque o corpo estava mais em movimento. A nossa é uma geração que trabalha mais sentada, trabalha mais com tecnologia, que é mais... tem uma propensão maior a ficar sedentária. Sim, com certeza. Né? Mas olha esses idosos, os nossos avós, se a gente pegar, tudo bem. Eles têm um pouco mais de autonomia, consegue levantar, mas não morre de dor? Sempre tem, eu tô com dor na coluna, você chega lá só uma reclamação, né? Exato. Tipo, tem uma lista, tudo, dói aqui, dói ali. Por quê? Não fortaleceu. Que não é só, que eu falo, não é só você se movimentar, aqui tá prazeroso. Não, você tem que entender. Agora imagina a gente que é a geração normal, né? A gente é a geração que trabalha sentado, como que vai chegar? Na idade dos nossos avós, que trabalharam ativamente, que foram ativos fisicamente a vida inteira, não via exercício físico, musculação. Mas como que a gente vai chegar se a gente não se mexer agora? Exatamente, por isso que você vê, a gente fala assim, né? O que a gente faz hoje é o que a gente vai colher amanhã, né? E todo mundo faz essa comparação. Eu acho fantástico também essa comparação. Não, mas hoje tudo bem, a tecnologia, tudo bem, a gente realmente pode chegar lá na frente mais sedentário, sem autonomia, sem qualidade de vida, sem bem-estar, enfim. Tá, mas o idoso de hoje que a gente conhece, de lá de trás, também não tem qualidade de vida, vocês concordam? Eu não tinha pensado por esse lado. Tem autonomia, pode ter uma autonomia, mas eles também não têm uma qualidade de vida. É mais funcional, mas não tem exatamente uma qualidade de vida. Exatamente. Faz todo sentido. Entendeu? Então, por isso que nós temos que começar hoje, entender, né, e realmente se exercitar, né, buscar fazer uma atividade que gera essa hipertrofia, que é a musculação. Eu sempre falo, eu vou bater em cima da musculação. Eu também bato muito em cima disso. Musculação até com as alunas. Não é legal, não é, mas tem tanta coisa na nossa vida que também não é legal, mas é necessário. Gente, é mas importante. eu não sei, essa questão não é porque legal. Eu acho que assim, se a gente coisa mudar o olhar, monótona, sim, vamos dizer, mas se a né? gente mudar o olhar, Justamente, a lente com que você tá olhando pra isso. cuidado pelo meu corpo, porque eu amo o meu corpo. Por quê? Exatamente. Porque ele é casa do meu espírito, ele é casa divina, ele é o que habita, ele é onde a gente habita. Sim. Poxa, vou cuidar disso porque eu preciso cuidar da minha casa, na verdade, para eu ter onde morar. Exato. Na verdade, então é isso, eu acho que nossa, super tem que mudar esse olhar mesmo, Sim, gente. com certeza. Eu acho que volta. É você agradecer, né? Você treinar é você agradecer a Deus pela sua vida. É muito Exatamente. verdade, eu Sim. também acho isso, gente. É uma gratidão ali. E tipo assim, às vezes, mas eu não consigo
como treinar, o financeiro ali, não sei. Mas qualquer atividade física já ajuda também, né? Não, já ajuda, né? Já ajuda sim, é o que eu falo. Você precisa de exercício que vai precisar de uma força para você estar gerando, né? Esse rompimento das fibras musculares, né? Para ter essa hipertrofia, certo? Hoje, nós temos muitas ferramentas dentro da internet, né? Consultoria online. Eu tenho muitas alunas que, por conta da rotina como mãe, não conseguiram ir para academia. E tá tudo bem. O que eu fiz? Eu tenho hoje um aplicativo, né? Uma consultoria online. E eu montei, né? Fiz uma metodologia de treino para que elas pudessem fazer a domicílio. Em casa. Olha que legal. Então aí você tem elástico para fazer a tensão, né? Tem muitos meios, tem a cadeira, tem o saco de arroz, né? Para você estar lá agachando, Uma garrafa de água, tem uma de garrafa água, de água. Então dá para fazer, né? Não é hoje, isso já é uma desculpa. Que legal. Aí eu não tenho condições de pagar um personal, aí eu não tenho condições de estar indo na academia, mas tem outros meios que você pode fazer acontecer, né? Que nem muitas pessoas, a maioria, de 100%, 99% das... mas eu não gosto de musculação. Tudo bem, você não gosta de musculação? Vamos trabalhar de uma outra forma, tá? Não é aquela... Porque hoje, tanta coisa já se inovaram, tantos estudos já mostram que a gente também não precisa ir lá ficar pegando 100 quilos para hipertrofiar. Então, várias metodologias legais que dá para você ter uma dinâmica legal dentro da aula, que ela vai saber aproveitar, vai conseguir chegar no resultado que ela quer e vai ter esse benefício da massa muscular. Então, por exemplo, assim... Vai fazer um agachamento. Você não precisa lá ficar 20 repetições, espera um minutinho, mais 20. Não. Vamos lá. Vamos deixar a aula dinâmica? Faz 20, 10 segundos de descanso, faz mais 15. 10 segundos. Já a gente fez 4 séries ali com 10 segundos de descanso, vamos pro próximo exercício. Então a aula fica dinâmica, fica gostosa. Quando vai ver, a hora passou, a pessoa tá exausta, mas feliz. com dever, feliz porque Já liberou aquela dopamina que precisa. É aquela coisa que a Exatamente. gente nunca se arrepende de ter ido, né? Exatamente. Porque é a sensação que te dá depois do treino, Não, é fantástico demais. Eu amo treinar de manhã, assim, né? Hoje que eu consegui voltar, né? Por causa das noites em claro, né? O Vitor tá com quase 2 anos agora que eu tô sentindo que dá pra fazer, né? Sim. Diferente da Tami que não tá dormindo e tá acordando assim, do mesmo jeito. Não, Não só tá tô nem levantando acordando, e Só sai da cama. Mas é uma delícia você começar o dia já com isso já concluído, né? mas você sabe que eu comecei, hoje eu atendo às 5 horas da manhã. Quando eu comecei, eu falei, Senhor do céu, o que eu fiz fazer? Madrugada. Liberar esse horário das 5 da... Ou eu tava com a cabeça, né? Mas Porque eu já começava às 6 e às vezes eu já, né? já é Mas aí difícil. acostumou, meu corpo já faz muito tempo que eu atendo às 6, então tá tudo tranquilo. Aí às 5 horas da manhã eu falei, uma semana, gente, depois, pra mim esse é o melhor horário. Quando aluno falta, eu já vou lá, já faço. A hora que eu saio, depois de uma hora exausta, o dia nem clareou. Aí você fala, Exato, nossa, exato. hoje o dia vai ser produtivo. Vai render. E você vai render. Eu tava treinando assim, eu faço funcional, né? Já passei por N exercícios. Lá atrás era muito isso, de tipo assim, fazer exercício é importante, mas fazer musculação é chato. Então eu vou fazer um exercício que eu goste, porque pelo menos eu tô... Então eu fui passando, passei pelo circo, passei pelo crossfit, passei pelas aulas, né? Body pump, body jump, enfim. Fui passando por N coisas, mas sempre fugindo da musculação. Hoje, por conta da correria, da rotina, do que cabe na minha programação, eu estou no funcional. Porque tem um pouco da dinâmica que eu gosto mais Tem a e tem questão o da resistência fortalecimento, né? muscular. Né? E eu tava indo às 5 da manhã, por conta da rotina em casa, de horário de criança pra escola. E era essa sensação. Eu levantava, o meu relógio tocava às 4, eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu acabei de deitar pra dormir, né? Agora as crianças estão dormindo a noite toda, então assim, eu consigo dormir algumas horinhas seguidas. Eu falava, mas por quê? Chegava lá às 5 horas, fazia o treino, 6 horas, 6h10 estava de volta em casa. Começava a preparar o café, lancheira, acordar a criança, trocar, põe no carro, leva pra escola. Eu falava, gente, Já tô cansada, já vivi eu o já dia fiz inteiro. a minha obrigação, a parte que eu faço porque eu tô fazendo o que precisa ser feito, e o mundo nem acordou. Tipo assim, o mundo, né? A maioria das pessoas nem... Eu falava, gente, é maravilhoso isso, essa sensação, sabe? Eu falava assim, se eu sobrevivi a um treino às 5 da manhã,
nada vai me parar nesse dia. É verdade. Nada vai me derrubar nesse dia. Uma coisa que eu observei que você estava falando é sobre as transições, né? Ai, até eu encontrar algo que eu me identificasse, né? Então você passou por várias atividades. Eu acho legal isso. Eu acho que a gente tem que ter, isso que eu falo, a gente tem que respeitar o nosso tempo. Tudo tem o seu tempo. Então você vai ali buscando. Aí você melhora uma coisa. Aí você já vê, aí você já começa a se empolgar. Ai, não, então eu vou buscar outra coisa pra fazer. Até que você vai chegar num exercício, numa atividade que vai ter mais essa resistência muscular. Sabe por quê? Porque a nossa autoestima começa a melhorar e a gente começa a buscar falar assim, não, eu quero a barriga de tal jeito. Eu quero que eu deixo bem claro aqui pra vocês, nunca façam comparações com ninguém. Você tem que olhar no espelho, o que você quer pra você. Ah, eu quero minha perna assim. É mudar o foco. A gente precisa mudar o foco. Não é o corpo. É aquilo. Ah, o que eu quero pra mim? Olhar no espelho e falar, mas o que eu quero? Ah, eu quero um vasto lateral, que é o quadríceps, que corte, bem bonito. Então, vamos fazer. Maravilhoso, tô querendo. Ah, eu quero um deltoide aparecendo. Tá, então você foca nisso e aí com o tempo você vai chegar. Você pode ter certeza. Pode ver, quem começa lá de trás com muitas pessoas, mas muitas pessoas que era do aeróbico, que antigamente era muita aula aeróbica, né? Isso. Era o nosso boom, é aula aeróbica, eu tô lá, tô dançando, não sei o quê. Não que não seja hoje, que é gostoso também. Mas você pode pegar esse pessoal antigo que já começou lá atrás, quando você vai ver, já tá na sala de musculação. Porque já tá buscando uma outra fase, né? Então, outro estímulo. Eu acho que a gente vai, como você falou, a gente vai se sentindo melhor, mais feliz, mais confiante, vai começando a perceber que, tipo assim, nossa, agora eu tô me sentindo ótima. Só que eu não tô fortalecida, vai chegar lá na frente. Peraí, então deixa eu começar a me até fortalecer. Porque a gente vai vendo, ai, dá o tchauzinho. Ai, não, aqui tá assim, eu preciso, entendeu? E é muito isso, porque a mulher, a gente tem muito essa percepção. A mulher, a gente vai passando os anos e a gente vai cada vez ficando mais ainda, como que eu posso falar? A palavra me fugiu agora. A gente fica mais... como que eu posso falar? Crítica? Mais crítica com a gente mesma. A gente fica querendo, sem dúvida. sabe? Exigente. Exigente com a gente mesmo, né? Porque não quer ver um tríceps balançando, né? Não quer uma coxa mole, não quer uma barriguinha, né? E ainda mais, infelizmente, hoje, com toda essa mídia, né? Que tudo, essa né? supervalorização da imagem, né? Da imagem, né? Que eu falo que... Nossa, eu lembro até hoje, eu no puerpério ali, sofrendo. Porque você se olha, você fala assim, meu Deus, sim. Quem é essa pessoa? O que aconteceu, né? aconteceu com esse Fralda corpo? com sutiã. Não, aumentação, gente. Aquele descabelado. descabelada. Power você fala pério assim, a gente onde usou. foi parar, né? Cadê aquela pessoa, né? E aí, uma linda, maravilhosa Virgínia tem um menino dali, 1 semana, 2, maravilhosa, aquele perfeita. corpo perfeito. Mas, gente, olha a estrutura que a menina tem. Então, se você ficar ali se comparando... Sim. Não, gente, cada um com a sua realidade. Ela maravilhosa daquele jeito, a É, gente maravilhosa maravilhosa do jeito, desse, tá tudo certo, né? É isso aí, Naná. Gostei. né? Eu ia falar da questão da culpa, porque assim, a gente sabe da importância, seja a pessoa que não tem o conhecimento da importância do fortalecimento, vamos dizer assim, sabe que é importante se movimentar, fazer um exercício, fazer um aeróbico, fazer uma corrida, uma caminhada que seja. Só que aí a pessoa engravida, pare criança, tá lá no puerpério, fala, não dá. Tudo que eu não posso fazer mais nada, tudo gera uma culpa na mãe. Sim. E a questão do exercício físico, eu acho que principalmente para a mulher, vem como uma forma de autocuidado. E aí, essa Ela fase sente de culpada. puerpério, não, mas eu não posso cuidar de mim agora, eu tenho que cuidar do bebê. Sim. Como que você aborda isso com as mães que você recebe, de repente, que nem você falou, você tá treinando uma gestante que vai sair ali, né, no pós-parto e depois vai voltar. Como que você convence ela que ela precisa realmente voltar, que é importante esse tempo pra ela, que ela não tá negligenciando o filho por estar cuidando dela, vamos dizer assim? Apenas começa, é o que eu sempre falo pra elas. Começa. 15 minutos que seja. O importante é a gente fazer acontecer naqueles 15 minutos. Ela saindo exausta dali, 15 minutos. É o que eu tava falando. Eu precisei me adaptar a uma nova vida e quando eu voltei a trabalhar, Depois da no maternidade. depois da maternidade, né, lembrando, eu comecei às 6 horas, eu começava às 6 horas da manhã e ia até às 9, certo? Então eu dava aula
das 6, aí a das 6 que saía mais cedo e a da 7 acaba saindo um pouco mais tarde, acaba Entrando chegando um pouquinho depois. mais tarde, por conta ali que uma vai levar o filho, a outra... Mãe, porque é mãe. aquela coisa, porque é mãe. Só porque a mãe já. Gente, Então eu entende. tinha 15 minutos, 20 minutos. Muito sério isso. Em 4 meses eu emagreci 18 quilos. Treinando 20 minutos. Treinando 20 minutos. Porque tem muito hit, tem muita coisa legal que dá pra você estar aproveitando ali naqueles 20 minutos e que já vai fazer a diferença. Aí a mãe começa, que nem eu comecei. 15, 20 minutos. Aí faltava um aluno, eu já voltava pra casa. Ai, não, meu Deus do céu, minha filha tá lá, eu tô com saudade dela. Já voltava e você já ficava aqui, nossa, eu vou ficar aqui treinando meu marido lá, Imagina, meu coitada, aluno não aquela veio, coisa. deixa- Não, imagina, eu vou voltar. Aí você vai percebendo as mudanças do corpo, você vai se reconectando novamente, você vai vendo que aquilo tá te trazendo já um bem-estar, você vai já tá vendo que você conseguindo- tá ali, já né? tô ali, né? Então, você aos poucos vai aumentando esse tempo. E quando você vê, você já tá fazendo a sua 1 hora ali, já tá separadinho pra você, no seu dia que você precisa fazer um autocuidado pra você. Então, é começar. Esse é, assim, é o que eu falo. É 10 minutos, 15 minutos? Vai lá, 10, 15 Mas minutos. começa. Mas começa. Começa. Não Faz. precisa esperar o Não momento precisa que você esperar. vai ter 1 hora com folga, sem incomodar pessoas para olhar a criança. Não. E se a gente sempre esperar? chega. Nunca chega. Chega. Não chega. Porque vai passar por puerpério, aí já vem uma outra fase. Aí passa a cólica, aí dali a pouco é dente, aí dali a pouco a criança tá... Não vai chegar, você nunca vai se cuidar. Então a gente precisa entender. Ai, tudo bem, né? Hoje eu não tenho muito tempo, mas eu tenho 10 minutos. Quem não tem 10 minutos? A criança tá lá dormindo? Rapidinho, vai lá, coloca no aplicativo, sabe? Tem essa opção do aplicativo, tem a esquema diária, tem tanta coisa que tem as ferramentas dentro da internet que dá pra você ligar lá rapidinho e fazer. Tudo bem, ai, mas eu tô cansada. Tudo bem, vai ter essa... Mas pare e pensa, em 10 minutos, se você deitar ali 10 minutinhos, você acha que você vai recarregar suas energias? Não vai. Não vai. Então, ai, tô cansada? Tô, mas 10 minutos vai mudar se eu fizer algo pra mim. Vai E mudar. tem uma coisa que quando eu tentei voltar por umas épocas, treinar, quando o Rafa nasceu, depois eu vi, aí depois dava uma parada, porque eu mesmo não tinha muita energia, porque eu entrava nesses ciclos de... Eu acho que uma coisa é legal falar também, você como mãe, você também tem um olhar diferente pra mãe que chega lá cansada, mas chega, sim. né? Porque isso aí acontecia assim comigo, tipo, às vezes eu ia, gente, me arrastando, mas eu falava, eu vou. Então, tipo, às vezes eu não conseguia ter um bom rendimento, mas eu me perdoava, sabe? Às vezes eu falava pra quem tava treinando, viu? Tá tudo bem, deixa eu pelo menos vim. Quantas vezes eu falei isso? E a gente tem que ter esse olhar, não é? É importante Você que é também mãe, esse autocuidado nesse sentido. Que nem né? eu tenho Isso, muitas pô, mães poxa, com na crianças verdade. pequenas que chegam. Eu não... Aí já Ficar sai, nossa, mas eu exigindo não tô também. bem, eu tô... Não. Esse é seu 100% hoje? Então vamos Tá fazer ótimo! Você veio, você tá aqui. veio, você tá aqui. Então tem que ter realmente um carinho, um cuidado ali com aquela mãe. Porque também a gente não sabe. Porque não é só a questão ali do que tá acontecendo fora. É o que tá lá dentro. Você não sabe o peso que ela tá carregando, você não sabe o que ela tá passando por dentro pra tá enfrentando tudo aquilo, né? Então a gente não sabe, então a gente tem que respeitar isso. E é o que eu falo. E é aí que é o Muito legal bonito da isso, aula né? dinâmica, né? Porque aí você começa a fazer a pessoa flui, a pessoa consegue fazer todo o exercício ali, consegue chegar numa exaustão legal do que foi 100% pra ela. Às vezes, não foi pra mim, eu, profissional, eu, linda, maravilhosa, que dormi a noite inteira, que não tenho um filho, que tô... Pra mim, talvez não foi, mas pra aquela mãe foi muito importante só dela estar ali. Então, assim, o que eu sempre falo, tá? Mãe, às vezes chega e só quer conversar. Eu já fiz isso. Só quer conversar. Eu já tive alunas assim também. Aí Eu já tem fiz pessoas, isso. Até Pelo amor de mesmo- Deus, eu só quero... Deixa eu sentar aqui um minuto, só queria sair do caos um pouco. Exatamente. E tem pessoas que até no meio, assim, profissional, que às vezes fica olhando, nossa, mas só conversa? Cada um sabe do seu, é o que eu sempre falo.
Você tá ali com o seu aluno, você sabe da necessidade do seu aluno. Então, naquele momento, ela não tá precisando só do exercício físico, ela tá precisando do mental, ela precisa colocar pra fora. Ela precisa falar, ela precisa expor isso. Então, é isso, gente. Então, a gente precisa respeitar também, né? E quando é dessa forma, tem vezes... vamos caminhar? Quantas vezes? Eu tenho uma aluna que às vezes, assim, ela chega tão cansada com a rotina, né? E é psicóloga também, né? Atende bastante Então, a cabeça já tem então já tanta fica. coisa Então também. tem hora que ela chega e fala, Tamires, vamos só caminhar hoje? Vamos só caminhar. Eu já pego uma subida, ali eu já começo a trabalhar com ela, já conversar. A aula é gostosa, é dinâmica. Ela colocou pra fora, ela fez atividade física. Se e ela movimentou, saiu se de lá. fortaleceu, mexeu o cérebro, legal. oxigenou. E ela saiu de lá linda, maravilhosa, com a mente exercitada, com o corpo, e tá tudo bem, né? Então, a gente precisa parar com esse negócio, mas de ficar se cobrando, sabe? Com essa autocobrança de, mas eu não vou fazer isso porque eu não vou dar meu 100%, você nunca vai fazer nada. Exato. Nada, porque dificilmente você vai estar 100%, mas 100% em tudo no único dia. É muito difícil, né? Porque a gente tem muita coisa pra dar conta. É filho, é casa, trabalho fora, né? Então, é o que eu sempre falo pra eles. O que você tem hoje pra mim? Né? É isso. Vamos fazer acontecer com isso. Eu quero que você saia outra pessoa daqui. Só dela sair outra pessoa do que ela entrou, pra mim já é o suficiente. Eu já sei que vai fazer bem pra ela, já fez bem pra mim, a gente já trocou ali uma experiência, né? E é assim, a gente precisa colher também. Não é só, exercício. Não, e tanto que no meu próprio Instagram lá eu sempre coloco. Espírito, mente e corpo. Ao contrário. Então não adianta a gente corpo. Não. É espírito, espiritual. Aquilo que vai trabalhar sua mente já vai tocar tua alma. Tocou a alma, aí vai colocar pra fora. Aí vai pro corpo. Aí isso. vai pro corpo e as coisas vão acontecer. E não tem como o seu corpo não ter resultado. Porque você tá em movimento, você tá buscando. Então tá tudo certo, gente. Mas fulana ficou em 3 meses gostosa. Mas fica... Problema do outro. Vamos olhar pra você. Qual que é a sua necessidade hoje? Porque eu vejo que as pessoas estão se perdendo por causa disso. Porque quer se comparar ao tempo de cada um. Você tem o seu tempo, você tem o seu, eu tenho o meu. E tá tudo bem, sabe? Então, vocês também... procurar profissionais que olham pra isso é muito importante. Porque senão... Você entra num abismo sem fim. Então, porque daí vem uma cobrança externa que você não precisa. Você não precisa mais daquilo. Exatamente. Você só ali... Pra mim foi isso, sabe? Eu precisava sair e ter mais empatia do que qualquer outra coisa. Cobrança, se começava com cobrança, já começava a me dar negócio. Eu já mandava logo direto, tipo assim, viu? Ainda bem que, graças a Deus, eu vim, né? Mas, graças a Deus, eu também sempre tive profissionais maravilhosos, né? Tem a minha amiga, que foi minha personal por bastante tempo, tinha esse olhar de empatia, né? Sim. É bom você ter a profissional que é mãe também, verdade, né? Porque daí você troca isso, né? Tipo assim, viu? Quanto tempo você acha que eu dormi essa noite? Né? Tá bom, então eu vou dar esse desconto, tipo, porque né, gente? E tudo que é demais não é bom, né, gente? Que nem eu sou um pouco perfeccionista com a parte técnica do movimento. Então, às vezes, eu ficava ali com um aluno num exercício até ele acertar. Não, vamos fazer assim. E aí, teve um período isso lá atrás que eu comecei a perder aluno. Porque começou a ficar chata a aula. Porque você começa, tá bom, você falou... Vai mandando comando. Só que eu preciso de uma maturidade, uma certa experiência pra entender que hoje não. Manda o comando hoje. Hoje, vamos lá, você vai fazer uma polia alta. Não deixa movimentar o trapézio. Então, você vai trabalhando por partes, vai deixando a aula gostosa e assim vai fluir. É a mesma coisa a mãe. Se eu chegar e falar, não, vamos fazer, você tem que fazer acontecer, vai lá, você vai ter que fazer, não tem essa. Mas tô cansada, o problema é seu, né? Às vezes, engole o choro. Existe muito isso, né? Existe muito isso falar, nesse meio. Exatamente. E eu faço alguns vídeos, às vezes eu falo assim, não tô nem aí brincando. Mas brincando e tudo mais, Sim, tem todo um contexto, né? Tem todo, né? Mas assim... É que nem... Existem muitas pessoas que não tá nem aí.
Você só tá focado Vocês no corpo. conhecem aquele Guto Galamba, né? Sim, Então, sim. o Guto, ele tem um jeitão bem assim, né? Grosseirão, Agressivo, até né? agressivo de falar as coisas. E ele sempre, as pessoas falavam, mas eu sou mãe, eu dormi não sei quanto O problema tempo. é E ele seu. sempre nessa pegada aí. Agora, a esposa dele é mãe. Ele virou pai, ele se Adoro. tornou pai. E daí, esses dias aí, que agora é super recente, né? Ele falou, peço desculpa a todas as mães. Porque Tá agora eu estou vendo Olha! como que é. Ele ainda continua com esse jeito dele, mas só que ele fez As isso mães nos mudou. stories. Porque Aham. às vezes foi E ele isso. mudou totalmente a narrativa dele pra algumas coisas. Sim, É que, na verdade, esse perfil que ele já tem pegou na internet. persona, Então ele é. precisa sustentar isso, mas ao mesmo tempo, agora tá vendo como ele tá respeitando? Sim. Porque é isso, É outro gente. olhar. É você saber olhar pra necessidade do outro, né? Tanto a mãe, tanto o idoso. Você vai trabalhar com adolescente, cada um tem a sua Cada um tem uma necessidade. É por isso que existe o personal. Agora, se fosse uma coisa, uma receita de bolo, era mais fácil você pegar realmente uma ficha, vai lá na academia e tá tudo certo. Né? E faz com aquilo que certeza. tem que fazer. Sim. Né? Ô Tami, é assim, vamos pensar, tem uma pessoa que ela já tá parada há muito tempo, ela tá sem treinar há muito tempo, ela tá se sentindo cansada, com dor, mas só que ela tem vergonha, né? Do próprio corpo, ela não tá se sentindo bem ali. Como retornar para a academia, para esse ambiente ali também, que tem muitas pessoas que têm esse preconceito, né? E esse olhar de tipo assim, vai ficar todo mundo olhando pra mim, né? Como que voltar com leveza, sem cobrança? É o que eu falo. Pra voltar pra uma sala de musculação, às vezes é um impacto muito grande pra pessoa, né? Pra aquela fase que ela tá vivendo. Então eu falo, por isso que eu falo das transições. Começa uma caminhada, né? Começa algum exercício físico ali dentro da sua casa, domicílio, né? Pega vídeos, né? Coisas assim, aeróbicas, que eu falo assim também, até o próprio exercício, você fazer sem uma orientação, até de um aplicativo, até mesmo de alguns vídeos que eles não te dão essa assistência, né? Que fala pelo menos o básico de como você agachar, isso pode te trazer também lesões, né? Então é importante que você saiba assim, eu tenho vergonha de ir até uma academia, né? No ambiente que todo mundo... Então começa por uma caminhadinha, a pedalar, né? A correr. Tem até E aula aí, de aos dança, poucos, né? Isso que eu ia falar, uma dança. aula de repente de dança. De dança. Em turma, mais. É que às vezes ali até dependendo da fase que a pessoa tá, Ah, mas eu falo Não até pela quer internet isso, né? mesmo, né? Ah, sim, Pela isso internet, em casa, coloca lá no coloca YouTube, lá vai uma dançar. dança, isso é legal. Sim. realmente, porque às vezes pra fazer parte de um grupo, ainda não tá se sentindo bem pra isso. Sim. E tá tudo bem, né? Mas desde que você comece, né? Desde que você realmente dá um start aí pra aquilo que você precisa, né? Sim. Às vezes é só uma caminhada, eu sou super fã de caminhada, até porque uma vez eu li e fez muito sentido pra mim, principalmente agora na gestação do Vi, né? Às vezes eu tinha os 10 minutos, 10, 15 minutos, que eu conseguia deixar o Vitor dormindo, levar o outro pra escola, resolver alguma coisa e voltar pra casa que o outro ia acordar, né? O Vi ia acordar. Eu sabia que eu tava voltando, tinha 10 minutos ou 15 minutos. Eu colocava antes de sair já uma calça qualquer, assim, bem qualquer, Confortável. assim, só para que eu conseguisse... E permitisse o movimento. Eu passava pelo parque que tem lá na minha cidade, e juro, gente, eu andava 10 minutos, 15 minutos, eu andava. Era 1, 2 voltas que eu dava, entrava no carro e já ia que o Vitor já ia acordar. O Vitor tava recente, assim, sei lá, uns 3 meses, assim, entendeu? E eu fazia isso. Gente, eu comecei E bem o pouquinho. resultado final Então, disso? gente, isso mexe, sabe com o Mexe. quê? Com a criatividade da gente. Total. Sim. Porque daí a gente... E principalmente quando tem sol, né? Mesmo que... Uma vez minha mãe virou e falou assim, viu, mas você tá indo 11 horas? Eu falei, sim, é essa hora que eu tive os 15 minutos. Mas não vai fazer mal? Eu falei, não, vai fazer bem. Vai fazer bem. Falei pra ela. Aí ela, tipo, né? Eu falei, é o que dá, é o que tem e é isso aí. E eu lembro que só esses 15 minutinhos, às vezes, porque não era todo dia e não era nem 2 vezes na semana, às vezes 1 vez na semana, já começou a mudar a minha vibração desse começo aí do Vi, sabe? Então eu sou Porque meio você- fã disso, sabe? Porque você sai daquilo. Imagina, a gente tá lá na casa, aquele turbilhão de coisa pra gente dar conta, né? De repente você tá caminhando sozinha. Uf, O a cérebro mente- oxigena, né? Não, né? Tipo, você acaba sentindo
o bem-estar que isso traz é fantástico. E assim, é o ambiente fora, né, o fora e também Vitamina a luz D. do sol. A luz do sol faz muita diferença, né, gente? Na nossa vida. diferença, muita. Traz muitas cognições diferentes, assim, é muito E na gostoso. caminhada, não sei se vocês já caminharam, com certeza já caminharam também ali sozinha, quando você tá com aquele sonzinho, né? Você começa a pensar até em coisas que dá pra você produzir no seu dia a dia, mas dá pra você se super organizar. Acha começa a criar. soluções básicas que você não consegue ali no caos do porpério ali, não consegue, entendeu? Não consegue, Entender. no raciocínio. Aí no você vai lá, você dá uma voltinha ali, que não seja num parque. Ah, não tem um parque perto pra ir. Dá no quarteirão, né? Eu sou fã disso. Porque tudo que a gente tá próximo, a gente consegue enxergar. A gente coloca, a gente já consegue ver todo o detalhe. Então, e a caminhada, você tá fora daquele ambiente que tá te sugando ali de certa forma, é a mesma coisa. Às vezes tá lá dentro, você não consegue ver nada. Você saiu, você começa, nossa, não, mas dá pra eu fazer isso. Hoje dá pra usar essa estratégia. Hoje dá pra fazer dessa forma. E assim vai fluindo, né? É, maravilhoso. Ai, é ótimo. Ô, Tami, eu acho que a gente vive ainda, infelizmente, numa sociedade que tem um discurso muito estético pro exercício físico. Eu acho que mesmo as mães... Total. Eu preciso ir pra academia porque eu preciso perder esses quilos da gestação. Eu preciso ir pra academia porque eu tô flácida. Eu preciso me exercitar porque eu preciso perder peso. É difícil a gente ouvir alguém falar, eu preciso ir pra academia porque eu Por preciso saúde. espairecer minha cabeça. Ou eu preciso ir pra academia porque hoje eu tenho 40 anos, mas com 60 eu quero continuar ativa como eu tô hoje. As pessoas não têm esse discurso. O que você acha que falta como sociedade para que a gente como um todo, e principalmente as mulheres, mães, entendam que é para muito além da estética, que comecem a entender que a estética ela é uma consequência. Sim. Lógico, quem quiser escolher como foco pela estética, tudo bem, mas que a gente precisa entender que é uma consequência. A estética é o último, como você falou, né? Espírito, mente e corpo, por último. Mudar o foco. Primeira coisa, eu falo, deixar de se comparar. Porque a comparação é o que faz a gente fazer tudo isso, né? É a gente só pensar na estética, a gente só pensar no corpo. Então é mudar o foco. Mudar o foco para quê? Para dentro. Hoje eu tô fazendo porque eu preciso para ter mais autonomia, melhorar minha postura, não ter lesão, para flexibilidade, para uma melhora. Então, para dentro. O que eu preciso? Para minha mente. Nossa, eu preciso não dar gastar mais o réu parecida. primário. Pra não gastar o réu primário. Importante. Mudar, né? Mudou esse foco, é ação e reação. Ação Sim. dentro, reação fora. Então, o físico vai ter também resultado. Só que a questão é essa ansiedade que a galera tá. Principalmente as mães, porque hoje tá muito esse foco de mãe fitness. Mãe fitness. Mãe gostosa, mãe não sei o quê, mãe... Cara, calma! A mãe ainda tá tendo mais paz! Ser mãe sã das ideias. A gente não tá tendo mais paz nem com o corpo. Porque antes era sempre algo com a criança, né? Sempre palpite com a criança, com como que você deveria lidar com a criança, que ainda tem. Mas agora agregou mais um assunto, gente. Agora você tem que ser gostosa, tem que ser uma mãe pra ser aceita na sociedade, pra você estar ali, ó, no circo. Tem que ser linda, maravilhosa, você tem que estar com o corpo perfeito. Eu falo... Até eu, como personal, depois da gestação, eu precisei muito olhar pra dentro. Porque eu não consegui, pra vocês terem noção, não é questão só do corpo, eu acredito que foi muito hormonal também. Eu tenho certeza hoje que eu tive uma depressão, mesmo na gestação. Eu não consegui tirar uma foto. Tipo, marcar um ensaio de foto gestante. Eu me arrependo hoje, mas eu não conseguia olhar pro espelho. Por quê? Eu vivo duas realidades. Você vive aquela realidade que você precisa trabalhar, exercitar a sua mente daquilo que você realmente está precisando naquele momento, mas a hora que você chega na academia, a gente também se cobra porque é personal, eu preciso estar com o corpo maravilhoso para eu voltar. Nossa, deve então, ser quando um eu peso, vou... né? Você sente essa pressão externa? Eu sinto.
Você Sinto, sente? com certeza. Ai, pelo amor de Deus. Fala sério. Chama essas pessoas Tô aqui. sentindo, gente, falar gente que a gente sente. não sente pressão externa Eu não pela vou mentir, aparência. Eu acho que sente. toda mulher Sente, sente. sente. Não é a questão Não, de mas eu acho não que no caso sinto. da Tami, talvez seja Maior, mais, porque ela trabalha com isso. Porque você chega e eu olha acho- as pessoas falam assim, meu, Nossa, que legal! Aí como você já tá linda. Então eu não tava linda, né? Você já faz assim. Não é questão de Nossa, neurose, você já não. emagreceu tudo, que incrível. Não, é exatamente. Calma lá. Tipo, você tá bem? Tá tudo bem? Nossa, Como você tá se sentindo? Às vezes a Exatamente. pessoa emagreceu porque entrou num baby blues, numa depressão pós-parto, e aí emagreceu por isso, entendeu? Então, Exatamente. era melhor não ter emagrecido. Sim, né? Então, essa pressão, eu acredito que, assim, é uma coisa que a gente... Por isso que eu, hoje, eu falo que a minha filha, ela veio pra curar muita coisa dentro de mim. A minha filha, ela veio num tempo certo, porque eu acho que se eu tivesse antes, eu tinha dado uma pilhada com isso. Então, hoje, tá tudo bem. Que nem eu voltei com 1 mês e pouco. Gente, eu lembro até hoje, eu voltei. Aí eu fui lá, dei aula. A primeira vez que eu fui correr, eu olhei no espelho e falei, Senhor, nunca mais, esquece. Como que eu vou ser personal desse jeito? Como que isso vai voltar? Porque você fica naquela cobrança. Aí passa não sei o que. Mas quanto você engordou? Ai, eu Ai, não nossa, aguento eu isso. vi. Eu vi, nossa, você ficou pelo bem amor, barriguda, né? Então, então isso vai, sabe, deixando cada vez, vai minando sua energia se você não souber realmente se blindar dessas conversas, sabe? Dessas opiniões desnecessárias que você nem pediu, entendeu? Então, eu comecei a olhar, é o que eu falo pra vocês, olha pra dentro, olha pra você, pro seu tempo, pra aquilo que você tem. A mãe olha pra aquele serzinho maravilhoso que precisa de você. Você seu corpo se foi cuida. casa, foi, Exatamente. gente, ele gerou E você se vida, cuidando, você tudo vai mais. passar pro seu filho também a importância desse cuidado. Porque uma mãe bem, uma mãe com a mente, eu falo assim, que hoje em dia, né, saúde mental é luxo, né? Algo que, Sim. então, a mãe com saúde mental, ela vai conseguir lidar, assim, com todos os papéis que ela precisa dentro daquele dia, sabe? As coisas vão fluir. E eu falo por mim mesma. A pressão que eu fiz depois foi bem difícil pra mim. Né? Eu trago isso, eu falo sempre, porque eu também preciso afirmar pra mim. Porque é importante, porque a gente tem que trazer a realidade aqui. Não é só a gente falar assim, não, mas eu não sou assim, eu sou blindada. Não sou blindada. Eu Ainda também mais, preciso trabalhar com isso. 1 mês e meio dentro do super Imagina dos puerpério. hormônios, Exatamente. Verdade, E a minha gente. mãe- E qualquer comentário que se faça, vamos deixar gravado aqui. Gente, pra grávida e pra uma mãe que acabou de ter filho, você simplesmente não comenta. Exatamente. Na Você verdade, simplesmente com ninguém, não fala. tem que falar Não, do não corpo de tem. ninguém. Tá, tudo bem, mas você não fala que, você tá com a barriga grande. Sua barriga tá pequena. Você engordou bastante. Você não engordou muito. Não fala nada. Porque você não sabe. É o que eu falo, você não sabe. Simplesmente não fala. É, você não sabe como é que a pessoa vai reagir. Por exemplo, tem uma conhecida que, tipo assim, super nervosa, que não tava engordando muito na gravidez porque tava nervosa que a neném não tava ganhando muito peso. E aí você chega pra pessoa e fala assim, nossa, como você nem parece que você tá grávida. O que você gera? Uma ansiedade. O que você gera? Você tá entendendo? Nossa, Então, tipo assim, não fala. Porque você não sabe o que tá passando. Você não sabe Aí, o que tá acontecendo aquela naquele mãe vai pra casa e não dorme aquela noite porque, olha, mais uma pessoa falou que não eu parece não... nem que eu tô Que grávida. não parece que eu tô grávida. Como que tá minha bebê? Você tá entendendo? É que nem simples, quando- então não fala. Você acha não que você fala. vai elogiar, mas aquela pessoa pode receber totalmente de outra Então, forma. olha, nossa, você tá com um barrigão já. E a criança tá com não sei o que, diabetes gestacional. Então não fala. Eu sempre falo isso, assim, eu dou uns. A minha irmã tá grávida, né? E esse fim de semana a gente tava falando isso num lugar. A gente devia anunciar pra todo mundo. Não comente pras gravidinhas ou pra quem não fala nada. Nada. Só olha e fala, você tá bem? Faça essa pergunta. Olha que legal. Não faça um Tudo de bom pra comentário vocês, sobre que Deus qualquer abençoe.
biotipo da pessoa, porque pode gerar tanta coisa. Exatamente, que nem quando eu voltei no meio de um puerpério, aquela loucura. Minha mãe internada, teve meningite, perdi minha mãe, né? Então foi tudo junto. Só que a maior parte das pessoas nem sabia do que eu tava passando ali naquele momento, né? Então eu falo, a gente tem que saber, e eu falo que toda essa experiência tá me ajudando muito a olhar a vida assim com outros olhos, Sim. né? E principalmente com as mães. Maternidade, Com a maternidade. né? Traz isso. Exatamente. Você olhar e saber que a pessoa precisa ali de um acolhimento, mais nada. Não questione uma mãe de nada, sabe? Ela só tá precisando ser acolhida, mais nada. Com certeza. Independente da sua profissão, eu sou profissional, preciso pegar. Precisa, vai ter o tempo. Vai chegar, Vai ela chegar o conseguir. momento, ela vai conseguir. Ela chegou pra mim, ela pagou a academia, mas ela só quer ficar fora. Vai te fazer bem? Então vamos ficar só fora, e tá tudo bem. Ah, que fofa. Viu, Nayara? Tem que ter Encontrou isso, a tem que pessoa. Mas é um equilíbrio, tá? Que às vezes fala assim, mas essa daí Lógico. deixa. Fala assim, então eu não vou contratar ela, ela deixa eu fazer o que eu quiser. Exatamente, Não é também nesse não é sentido, nesse sentido. Ô, Tami, não. mas você sentido vai de saber isso aí. Exatamente. Isso aí a gente você vai sabe mais. saber. Isso É aí que às vezes a gente sente coloca aqui da uma pessoa. pauta que às vezes fala assim, já pega esse trecho e fala assim, nossa, não, ela é negligente, eu vou lá, ela não vai me passar nada, vou falar que eu não quero Não. fazer, ela vai falar, então tá bom. Então tá bom. Não, Porque Então, tem senta aí. dia que eu vejo que até a pessoa tá esperando, tipo, ela chega lá tão assim, desanimada, mas ela também tá esperando alguém que fala, não, vamos. Exato, Então ter você o já olhar, tem que saber, né? Ter esse olhar claro. clínico, eu falo, né? O olhar do profissional, é pra isso que você tá lá, né? Ô, Tami, e o que significa pra você uma mulher que se movimenta com liberdade? Tudo, né? Que a partir do momento que ela tem essa liberdade, ela tem a autonomia de fazer por ela sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Ela respeita o tempo dela, ela melhora a autoestima dela e tudo ao seu redor vai fluir. Melhora o relacionamento O relacionamento dela, né? com Tipo, tudo. Com o filho, com o marido, como filha, como esposa, como tudo, né? Então, eu falo que você ter essa liberdade, que, gente, hoje, se a gente parar pra pensar, com tudo, principalmente na maternidade, a gente não tem liberdade, né? Não. Tem, gente. Sempre tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado pra falar, né? Pra colocar. Porque, como, por exemplo, você chega na academia, você tá ali trocando uma informação com uma mãe. Primeira coisa, eu já vejo. Ai, você dá tela? Ah, e você? Eu já volto a pergunta, você dá tela? Ai, não, então eu também não dou. Eu também não. Ai, se Ai, gente! Ah, não vamos ficar, né? Ah, pelo amor. Mais um julgamento? Não, deixa. Mas julgamento. Ai, não, meu dia Se deve você der, eu dou, senão a gente... Você dá? Eu já volto a pergunta, você dá? Ah, eu dou. Então, eu também dou 10 minutinhos, assim, às vezes eu preciso ir no banheiro, eu vou fazer um xixi. A Melissa vai ficar, ela precisa, porque senão ela Quem que vai olhar? do lado. Gente, você tá certíssima. Essa estratégia é perfeita. A primeira coisa, eu falei assim, eu preciso mudar isso, porque às vezes, nossa, mas você dá... Comecei a mudar. Começa a entrar num embate completamente desnecessário. Desnecessário. Não, porque... Então, você dá? Eu já volto a pergunta na hora, a pessoa nem percebe. Eu não dou. Eu também não. Ai, que absurdo. Ai, que absurdo. Ai, que horror. Não, eu também não dou. Ai, que feio. Então, Adorei! então é isso, gente. É isso. Tá bom, tá ensinado. Registrou a estratégia. Maternidade é isso, deixar a vida leve. A gente precisa fazer por nós, porque senão vai encontrar várias ali pessoas que só tá ali pra te questionar, pra encher o saco. Porque é de verdade, a gente não tem liberdade pra nada. Então, a partir do momento que você tem Liberdade de separar aquele tempo, daquele autocuidado, filha, você já tá com uma saúde mental, assim, diferenciada de outras mulheres, de todo mundo, assim, da maior De parte. 90% de da 90%. população. Porque Com ninguém tem certeza. liberdade. A gente fica, ai, meu Deus, mas tá com o narizinho escorrendo. Como que eu vou estar aqui fazendo meu exercício, minha filha lá? Tá lá, tá bem. Tá com o nariz tá escorrendo, nariz tá tudo escorrendo, bem. tá tudo Se certo. você treinar ou não, ela vai estar com o vai nariz escorrendo, entendeu? Se você não limpar, quem tá cuidando dela vai limpar, né? Não tá tudo certo, gente. Então, só de ter essa liberdade, eu falo. E é isso que a gente precisa ajudar
as mães, né? Eu vejo o BoraCast de vocês, assim, o maior sucesso. E é muito legal os temas que vocês estão trazendo, porque a gente precisa porque eu assistindo o BoraCast, eu me sinto acolhida. A gente sente, você fala assim, gente, né? Porque você fala, Ai, não é só comigo. Não é só comigo. Nossa, ela também faz da mesma forma. Porque às vezes você sente um bicho fora, assim, você fala, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Só eu tô fazendo dessa forma, só comigo não tá dando certo, né? Eu lembro até hoje, porque agora eu fiz uma movimentação no meu prédio, que meu marido tá até bravo comigo. Porque eu falei assim, ele me deu um dia, começou por ele, né? Ele me deu um dia, assim, de Vale Night. Porque como ele faz beach tênis, faz as coisas dele, né? Então eu falei, tá bom, então a gente vai ter um dia pra nós e um dia cada um vai sair, né? Maridos aprendam. Né? Aprendam. Aí, vamos lá. Comecei só eu e uma amiga. De repente, eu juntei, ontem tinham 13 mães. Ah lá! Olha o marido tudo foguinho na cabeça. Eu quero entrar. O seu marido começou, mas os outros maridos devem estar, caramba, essa Tamires. Eu falei, e ontem foi até uma nova integrante que aconteceu assim, ela falou, Tami, vamos sair com as meninas? Eu, não, vou sair sozinha, vamos também. Aí a Inês falou, então eu já vou ligar pro meu marido, não sei o quê. E ela combinou, aí eu falei pro Murilo, falei assim, amor, com certeza esse cara tá querendo matar você. Porque olha o que você tá causando. Mas, gente, Tô você causando chega lá, bem-estar, sanidade mental, não é tempo de chegar qualidade. lá, sim. você começa a ver que, é tudo igual, tá tudo bem. E aí, dentro desse E jantar... é tipo, é uma roda de conversa, de desabafo, desabafo, e fala né, sobre meu? tudo. Ai, que delícia. E aí até uma das mães lembrou que ela me encontrou no prédio. E eu fui buscar uma comida que eu tinha pedido, eu tinha passado mal o dia inteiro, não tinha comida, eu tava super mal, assim, pra baixo, não tinha dado aula naquele dia. Peguei a comida, ela chegou toda bonitinha. Oi, Tami, como você tá linda? Como que você tá? Eu não tô bem. Porque só comigo isso parece que, não sei quem vai lá, faz atividade física e porque tá bem, não sei o que. E eu tinha uma Imagina a aluna moça que tá assim, né, desfigurando. no mesmo tempo que eu de gestação. Então, eu falava assim, meu Deus, ela tá bem, ela treina, faz tudo. Não com inveja nem nada, mas você fala assim... Quem sabia se ela não tava chorando aquele dia Então, também? mas eu ficava assim, naquele momento você não consegue enxergar isso, você só vê sua dor. Não. Você fala assim, meu Deus. Aí ela já, até ontem ela falou assim, aquele dia eu falava assim, por quê? Que eu fui lá perguntar, de ver se só, né, tá Gente, tudo uma vez certo. eu dei dessa no mercado com a mãe, com a amiga da minha mãe. Tudo bem, eu comecei a chorar na frente da fila de pesar as coisas. Porque você tá você tão tá precisando vulnerável, daquilo. você tá precisando Não, daquilo. você tá só Você precisa tanto 3, que 4 alguém meses, te você não acolha. dorme, tá tudo doido. É muito louco. Então eu falo assim, aí nós ali conversando tudo, eu falo assim, olha que gostoso. Olha que gostoso aquele momento pra nós, mães. Porque você começa a se reconectar a tantas histórias, a se conectar em tantas histórias, você fala assim, olha que legal, olha, ela passou por isso, olha a dificuldade dela. Ah, eu não tenho tanta dificuldade nisso que ela tá passando, mas eu tenho em outra, né? Eu tenho outra dificuldade, que às vezes ela vai ter E uma às ideia vezes, legal. isso, e às vezes uma luz que dá no negócio, sabe por que você não faz? Então, Sei eu lá, falo eu acho que assim, quem tá passando pela mesma situação, é legal a troca, né? Aí quem não tá, que acaba tendo as cobranças. Mas quem tá, a gente troca, a gente acha a solução, a gente se acolhe, empatia. Sim, com certeza. Maravilhoso. Mas deixando claro aqui, obrigado, marido lindo, maravilhoso. Ah. Continua assim. Porque ele falou assim, você fala também que eu tô ajudando, viu? E meu filho tá Melissa, tá? Ah, E tá, não sei o então quê, né? teve Tem o um mérito ali. contrato aí. Não, tudo bem. A hora amor, que a eu gente falei desligar a um pouquinho, câmera, você conta a verdade. Então eu acho importante até pro pai, gente. Como que pra ele vai criar uma essa conexão com essa ela? conexão, passar essa segurança, que nem ontem a Mel tava chorando, mas... Meu amor, Deu tudo certo. deu tudo certo. No final Deu deu 10 minutos, ele falou, não sei não. Eu falei, eu acabei de pedir minha comida. Daqui a Aguenta pouco. aí que eu já vou. Aguento. Deu 10 minutos, já tava dormindo. Então até pra criança essa conexão, É ela importante, entender, é importante pra todo mundo.
Passa perrengue, mas resolve. Exatamente. Eu No fim sinto das isso contas. também. Às vezes eu falo pro Otávio, eu falo, amor, eu vou precisar que você fique, ó, com o Léo, porque eu preciso resolver tal coisa. Eu sinto já aquele nervosinho dele, sabe? Sim. De tipo, ah, tá bom. Ele já fala, ah, tá bom. Aí eu sinto que ele tá nervoso. A hora que eu volto, ele tá com o sorriso daqui a aqui. Ele Então. fala assim, nossa, foi uma delícia ficar com ele. sim. Então Porque eles ficam às nervosos, vezes- porque eles não estão acostumados a ficar sozinhos, né? Exatamente, Mas... porque nós que tiramos também esse Que não papel. deixamos, É verdade. Deixa. A gente fica ali, não, nossa, coitado, o que ele vai fazer? E se acontecer? E a criança, porque meu cheiro. Não, é seu cheiro, que nem a mamada a Melissa, ela tem uma amamentação mista. Tanto na mamadeira, tanto no peito. Então tá tudo bem. Ela vai se conectar com ele também com a mamadeira. Sim, Exato. tá tudo certo, entendeu? É. Então a gente tem que deixar também eles, dar esse espaço pra eles entenderem. Às vezes, ali naquele momento, ele vai estar nervoso e eu vou assim, meu, por que eu fui inventar de falar isso pra minha esposa? De deixar ela sair casando. Mas por quê, né? Já me Fala assim, arrependi. amor, olha só quanto impacto maravilhoso que eu tô causando até na vida desses homens. Pra eles entenderem a autonomia. Para eles criarem a conexão. conexão. Olha Não, quantos olha pais só. se conectando com seus bebês. Ah, que maravilhoso, gente. Cheque. E aí tem Tô tanta gostando disso, E vocês eu não achei uma sabem, boa gente, ideia. que só- Eu já falei, eu quero entrar nesse grupo aí. Eu postei foto da mulherada, aí essa, ai, convida eu também. Aí que não sei o que. Eu falei assim, vamos todo mundo, gente. Eu vou começar a colocar, fazer. É isso aí, a gente Movimento precisa das desse- mães Sim, em Jazão. exatamente. Precisa, gente. A gente precisa desse movimento, né? Precisa. Ô, Tami, a gente já falou sobre as avós que a gente vai ser, né? Se a gente se cuidar agora, né? Você tem também algumas histórias de avós, de mães que se cuidaram e que agora já se tornaram avós. Você tem coisas assim pra trazer Sim. pra gente? Eu atendo, né? Inclusive, também duas senhoras. Eu falo senhoras, mas elas são assim maravilhosas. Você olhar pra elas e falar assim, nossa, que senhora Idade, jovem, né? Senhora só de idade, porque elas fazem assim a aula completinha, com agachamento, tudo certinho, tem uma energia maravilhosa, tem autonomia, tem tempo de qualidade com os netos. Elas pegam os netos, né, pra ficar um dia com os netos, pra brincar, pra levar ao cinema, pra fazer qualquer coisa. Às vezes, até na atividade ali, tem uma casa que eu vou, de uma senhora muito querida, e às vezes o netinho dela vai, ele também faz aula junto. Ai, gente. Ai, que Aí eu falo assim, e ele adora correr. Aí eu coloco eles pra correr. E eles adoram, porque assim, eles não gostam de correr. Mas quando tá o neto, Juntos. eles gostam dessa dinâmica da brincadeira, sabe? Do neto tá junto, da correndo. Ai, vamos ver quem chega primeiro. Então, que legal. acaba estimulando eles também, né? E eu falo, às vezes, não que nem essa senhora já vinha se cuidando. Mas eu tenho uma outra senhora que ela começou faz 4, 5 anos mesmo fazer certinho. Gente, se vocês verem o corpo dela... Eu falo pra ela, eu tenho inveja de ser seu posterior. Queria pra mim, porque assim, ela faz, ela dá o sangue, ela vai lá, ela fala assim, nossa, também isso me faz tão bem. E às vezes eu ficava com medo até de puxar, né, a aula com ela. Mas eu chego lá, eu vejo que ela quer. Eu quero fazer, eu quero sentir. Aí eu cheguei, foi muito engraçado. Teve um dia que eu cheguei, ela falou, ai, Tamiris, que dor no meu glúteo. Aí eu achei tão bonitinho. Eu falei assim, ai, gente. Falei, tá vendo? Projeto Fio Cheiroso. Eu vou lá projeto Biquininho Branco. Aí ela falava assim, não, isso não é pra minha idade. É sim, é pra sua idade sim. Ai, Aí só pra ir, né, gente? Eu falava assim, não, tá tudo bem. Aí ela falava assim, não, Tamiris, é só maiô. Eu falei, mas imagina um glúteo lá, bonitinho, no maiô. Eu falava pra ela, então... Ela assim, eu falo que é outra energia, gente. O idoso que ele se cuida, que ele vai na academia, eu vejo isso, tem uma energia diferente. Você chega pra conversar com ele, hoje em dia, você fala assim, já não é mais aquele papo. É como você, ai, minha filha, eu não tô bem. Ai, tô com dor nisso. Você chega lá, eles são mais animados que nós. Eu chego nessa casa, esse casal, vocês não têm noção. Eu chego lá, tem vez que... Não é, gente, imagina, passei uma noite acordada. Eu só levanto, né, pra ir pra academia. Então, eu passei uma noite acordada. Às vezes você tá ali, você chega lá, juro. É uma energia, assim, tão Que gostosa. você se revigora, né, porque com você eles. vai dando aula, aí eles fazem junto, né, o casal.
Aí começa a dançar, Ai, começa a que fazer delícia. brincadeira, aí um brinca com o outro, aí às vezes eu falo, vou colocar de castigo, porque às vezes briga, eu vou colocar de castigo, cada um vai pra um canto. Então, tipo assim, você entra, aí você sai de lá, eu juro por Deus, você sai assim renovada pra encarar o seu dia e pra fazer acontecer tudo que tem pra naquele dia pra fazer, entendeu? E olha a qualidade de vida deles, É, né? não, Desse é. casal, gente. E aqui eu é fiquei delícia. aqui pensando, né? As memórias que eles estão criando com esse neto. Com esse eu neto, fiquei pensando exatamente. isso. Tá, se não tivesse fazendo isso, nem era essa diversão, assim. Né? Exatamente. Aí, que nem na terça-feira, eu cheguei pra dar aula pra uma das senhoras. Eu cheguei lá, ela falou, ai, Tamiris, eu tive que ir atrás de caixa e não sei o que. Eu sentei pra pintar. Olha que legal, Sabe? E eu não tive isso. Não sei se vocês tiveram essa vivência com os avós de vocês, de ter essa questão de, ai, senta aqui, vamos De tá pintar no junto, chão, né? vamos fazer isso, vamos no shopping, vamos É, correr, não, vamos. também, Eu, não. eu não tive essa experiência, então eu chego lá, eu acho maravilhoso, porque além disso, ela mesmo cria atividades, olha só, gente, uma senhora, pensa, 74 anos. Olha só. Você criar uma atividade pro seu neto. Você chegar lá, tá toda animada, aí hoje eu vou fazer tal coisa com meu neto. Ai, que Hoje ele lindo. vem, nós vamos fazer isso. Isso. Vou na piscina, vou não sei o quê. que, gente, é lindo. Você sair de lá e você fala assim, não, é isso que eu quero pra É minha isso vida. que eu quero Eu quero pra mim. chegar com essa qualidade de vida. Com certeza. E ela, gente, ela começou há 4 anos atrás. Se vocês pegarem o corpo dela de antes e do hoje, Vocês acham que 4 anos atrás, com 70 anos, ela se preocupou com o físico? Imagina. você acha que ela se... isso... Não. Ela não se preocupou com o físico. Ela se preocupou com aquilo que ela precisava a longo prazo. Que lá na frente, que ela falou, opa, eu tô com 70 anos, então eu preciso começar uma atividade física, porque eu não quero ficar na cama, né? Eu não quero não quero ter lesões, né? Futuras. Então... ela começou a se cuidar e hoje, ó, gente, passou 4 anos. Hoje, ela fala assim, ela me manda vídeo, gente, de uma senhora fazendo abdominal toda trincada. Ai, mas ela deve tomar alguma coisa, né? Super fofa. Aí eu falo assim, ela toma, viu? Porque a gente percebe quando toma, quando não toma. Então ela pega vídeo e ela fala assim, será que vai ser legal esse exercício pra mim? Então você percebe, aí agora ela tá melhorando a qualidade muscular dela, porque como ela era muito magra, então agora ela tá criando aquela musculatura, ela fica assim, você viu minha perna? Minha perna tá um pouco mais... Então você fica realizada com o trabalho. Só que ela não se preocupou com a estética, ela não se preocupou com o tempo. E veio. Se vocês verem o corpo dela, é lindo. É lindo, é todo trabalhadinho, bonitinho, deu toy, todo um lugarzinho, tudo bonitinho. Tudo fofo. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. Olha por que esse trabalho. coisa, É. olha que coisa. E olha só, ela fez só pra fechar, ela fez uma cirurgia de catarata na terça-feira, aí ela já mandou mensagem, tá? Já falei com o médico, quinta-feira eu posso fazer, tá? A preocupação, quando posso me Quero exercitar. conhecer ela, Quando gente. posso me exercitar, a preocupação, né? Aham. Da senhora de 74 anos. Sim. E o marmanjo de 20 falando, não gosto de musculação. E ela quero lá, pra toda academia. empolgada, porque você tem um médico, você tem uma cirurgia. Não fui segunda, nem terça, nem quarta. Por que eu vou na quinta? Quinta, não. Não, foi a sexta. Não. Ela não, toda bonitinha. Não, olha, então eu te espero 8 horas, tá? Eu não, pode ficar tranquila, estarei aí às 8 horas da manhã. Então, só. gente, e aí é isso que me dá prazer, é isso que eu falo assim, eu tô no caminho certo. No caminho certo. Né? Porque você vê que a pessoa quer você ali, né? Então, é muito legal, assim. Bom, Gostoso. eu ia pedir, assim, pra gente encerrar esse bate-papo, né? Porque a gente precisa encerrar, porque é um assunto que a gente ficaria aqui, né? Dando os nossos próprios relatos da Exatamente. luta que é. Nós três, né, viemos do circo, que já é um tipo de exercício físico, e estamos numa luta aí pra retomar os exercícios físicos. Em todo episódio a gente defende a luta da importância, hoje trouxemos mais a questão da força, né? E eu ia pedir pra Tami se ela tinha, assim, alguma mensagem pra deixar, pra encorajar uma mulher que ainda não está em movimento, né? Sim, eu falo assim, ó. Essa mensagem é muito clichê, mas é muito verdade. Nós morremos pelos nossos filhos, mas vamos viver por eles, né? Vamos ter esse tempo pra nós. Vamos se cuidar, né? Ter o tempo com as amigas, maridos, né? Ajudem as esposas a ter esse momento, porque eu falo que saúde mental hoje é tudo para uma mãe, é tudo. E no começo ali da fase da maternidade, é mais aqui, gente.
Por mais que você vai ter toda aquela movimentação e tudo mais, você buscar uma atividade física, mas é tudo mental. Então, e que vai colaborar? O que vai... Sim, a atividade física vai regular essas emoções? Vai regular essas emoções. Mas é por isso que a gente precisa desse tempo para nós. Então, vamos viver pelos nossos filhos, não morrer pelos nossos filhos, né? Então é essa mensagem que eu deixo pra vocês. E quem quiser entrar lá no grupo das mães, sair. Vou deixar o link do grupo do Meu WhatsApp. marido vai me matar depois também. Mas, gente, podem entrar, podem A mandar gente mensagem. não vai passar o contato do marido da Não. Tami, porque senão ele vai ser... Mas podem entrar no grupo, gente. Ou cria um grupo de Criem vocês. os seus grupos de apoio de mães, que é tão grupo de legal, amigas, gente. né? Isso é muito muito importante importante. pra nós. E às vezes não precisa ser toda semana, se vai ficar pesado e tal. De repente, uma vez no mês eu consigo sair um pouquinho com as amigas. Não precisa ser à noite, pode ser um café. Um exemplo, né? Sim, às vezes, exatamente. eu consegui Qualquer aqui, momento, né, né, que você conseguir. uma horinha ali com as amigas. Já ajuda, né? Já Já só dá um aquela cafezinho. leveza, né? Muito bom É mesmo. importante a gente Sim, ter esse muito bom. autocuidado, né, gente? Eu vi uma mãe que eu acompanho, que eu gosto muito, que ela já tá, né? Eu falo que é onde eu me espelho, é a mãe do futuro. Ela tem 3, mas já são maiores. Sim. E agora ela organizou uma viagem, ela vai fazer o Caminho de Santiago com amigas também mães. Ai, que legal. Então eu Isso já tô aí eu começando a super mirar quero. nisso, tipo assim, a poder de repente não fazer uma noite com as minhas amigas, mas fazer uma mini viagem ali, um final de semana, Eu acho com as isso amigas mães, fantástico. sabe? A minha cunhada, Os ela maridos fez. podem viajar pra outro lugar com as crianças juntos também. Né? A minha cunhada, ela fez isso com mais 2 amigas, elas são de Londrina e elas vieram pra São Paulo. Então foi muito legal, assim, o passeio delas, o roteiro delas, depois conversando com elas, assim, a troca. E eu falo assim, olha como aí que você tem que se espelhar nessas pessoas, não julgar. Mas deixou aí a criança 3 dias. Não, Tá ótima. Tá ótimo, né? Ela tá Se lá, ela você, ficou Deus me bem. livre, passar por um problema de saúde, precisar ficar internado 3 dias, alguém não vai ter que cuidar dessa criança? Exatamente. Por isso que eu falo. Porque Vamos morrer, cuidar do corpo porque pra ficar não- doente, pra fazer... Não, vamos viver por eles, né? Vamos separar esse tempinho. E se vocês quiserem marcar uma viagem... Tô dentro. Só falar a data do programa. Ai, Os não, maridos surtando com esse episódio. né? Nossa, o meu então, ele vai falar... O meu assiste Só toda causa. sexta. Ele assiste toda sexta, amor. Viagem. Viagem. Só Parece você. Um diazinho. Ele fala assim pra mim, Mariana, você vai? Não, ainda não tô com essa... Eu vou. Eu ainda não tô com essa coragem. Eu já vou. Ai, Tá bom. gente, Tami, muito obrigada, viu, por esse bate-papo, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que você conseguiu plantar algumas sementinhas, vão colher frutos, né, lá na frente. Com certeza, eu que agradeço, meninas, pelo convite, amei. Estava nervosa pra estar aqui. Já porque passou, eu né, o com nervoso? lente, com câmera, mas assim, foi muito gostoso. Que bom poder compartilhar um pouquinho com vocês do meu conhecimento, da minha vivência, da minha experiência com os alunos, né? De trazer um pouquinho das histórias que eu tenho certeza que vai conectar com muitas mamães, Vai, né? com certeza. E eu tenho certeza que a gente vai colocar muitas mamães em movimentos com esse episódio. É isso Com aí. certeza, principalmente os jantares. Vocês vão ver começar a postar lá nos... eu fui lá, Se hashtag... vocês forem, por favor, Marquem marca a gente, que a não gente é? quer ver. Marquem a gente, marquem a Marca. Tami, que a gente quer ver todo mundo em movimento. Marca lá Bota nos no stories, bota lá nos stories, marca o BoraCast, marca Fala assim, a eu gente vim, a gente arroba compartilha. BoraCast, fala, arroba Mães em Tami. movimento. Mas em Tá movimento. vendo? É isso aí. Fala, Tami, como é que as pessoas te contratam, como as pessoas te acham e começam todo esse movimento? É só me seguir lá no Instagram, Tamires Pérez Personal, tá? E aí lá vocês podem me mandar mensagem e aí a gente pode ajustar ou um treino ou um momento de relaxamento aí Conversa, mental, de né? Um Vale conversa, Night, talvez. né? Um Vale Night. Eu vou ensinar também o caminho como que vocês vão fazer isso com Técnicas os para maridos. os técnicos. Então, Parece que não é tem só- vergonha. Então não é só físico, tá, gente? Então a gente pode conversar, brincadeiras à parte, mas é Tamires Pérez Personal, que tá lá no Instagram. E é só me mandar uma mensagem que a gente alinha não só o treino, né? Às vezes tem alguma até
alguma coisa que foi falado aqui, né? Que queira tirar alguma dúvida, né? E tá tudo bem. Legal. Com Estarei lá. certeza. Maravilhoso. Eu amei esse episódio, gente. Foi muito bom. Eu amei porque eu sou super defensora do exercício físico. Pra mim, inicialmente, sempre falo aqui, por conta de alívio de enxaqueca, que eu tenho crises e alivia muito. E hoje, mais velha, depois de 3 gestações, uma pandemia no meio que me forçou também a ficar um tempo parada, eu comecei a entender a importância pro fortalecimento. Então, era um episódio que eu queria muito trazer, assim. E eu acho que ele vai ficar como um super lembrete, assim, de que o que as meninas falaram aqui, o corpo é a nossa casa. E da mesma forma que a gente cuida da nossa casa, a gente limpa, a gente cuida, a gente reforma, a gente, né? O corpo também merece isso. Precisa disso e merece isso, né? Com Pra certeza. mim também foi maravilhoso por conta disso, porque eu também sempre defendi o exercício físico, que eu acho que é essencial, só que eu sempre, com a academia, eu confesso que eu tenho essa relação de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sim, Só sim. que agora eu preciso Ah lá. voltar também. Mais um. Isso Mais daí, uma. ó, isso daí tá aqui, ó, tá aqui no meu coração, mas só que eu sei que eu faço exercício ainda, né, pratico, tenho Já minhas tá em aulas, já movimento, tô em né? movimento, só que mesmo assim, a academia é uma coisa que eu quero voltar, porque eu sei quão importante é. Sim, Então sim. eu quero voltar e esse episódio aqui com certeza já me ajudou a dar mais um passinho ali Com ó, no certeza, processo. porque a gente aprende, né, conversando, a gente entende, olhar para o que eu falo, né, pro tempo. Cada um tem o seu, né? Você vai voltar. Sim. No seu tempo você vai voltar, né? E se você souber levar com leveza, hoje o que eu posso é o tecido. Tá tudo bem, você tá em movimento. Sim. Você tá fazendo acontecer, você dá aula, você tá alongando, você não tá parada, né? Mas eu preciso da musculação, mas vai chegar esse tempo também, então dá tudo certo no final. Muito bem. Então, gente, se você curtiu esse episódio, clica no aviãozinho, envia para muitas mamães que a gente sabe que precisam estar em movimento, não só em movimento físico, como movimento entre mulheres, que a gente acabou de falar também, que faz toda a diferença na rotina aí da maternidade. Então, clica aí e envia para 2.000 pessoas. Porque, gente, é assim que vocês realmente ajudam o nosso canal, ajuda a gente a continuar entregando esse tipo de conteúdo que tá ajudando tanta gente. Sim, né? em todos os vídeos eu também falo que é pra vocês compartilharem a história de vocês com a gente, porque a gente realmente quer ouvir vocês. Então deixa aí nos comentários, manda no nosso direct, no direct do BoraCast, que a gente vai amar ouvir vocês. E é isso aí, curtam o nosso vídeo, nos sigam nas redes sociais, sigam a Tami também no Instagram dela, formem grupos de WhatsApp com as amigas, coloquem-se em movimento juntas e vamos que vamos, até semana que vem. Até, Bora. beijo! Tchau! Tchau!